Oi pessoal, paz, tudo bem? Hoje eu queria falar sobre discernimento de espíritos, não apenas sobre o dom, né? Existe o dom de discernimento de espíritos, mas eu creio que muitas pessoas às vezes podem ter um discernimento de espírito esporádico, vamos dizer assim, sem que necessariamente essa pessoa tenha o dom. Então eu acho que todo cristão cheio do Espírito Santo em algum momento vai ter ou já teve algum discernimento de espírito. Então eu queria falar sobre esse assunto hoje. Então, a primeira coisa que eu queria diferenciar é explicar exatamente o que é o discernimento de espírito. Discernimento de espírito não é igual ver demônio. É claro que está incluído, mas não é somente isso. Então eu vou estar explicando isso melhor para vocês. Pouco tempo depois que eu me converti, eu tinha muita dúvida entre saber exatamente o que era da minha carne ou do meu coração, o que era a voz de Deus, o que era às vezes a voz de Satanás. Isso pode parecer esquisito, mas realmente eu tinha muita dúvida nisso no começo. Então eu tive uma excelente ideia. Eu sem saber o que era exatamente o dom de discernimento de espíritos, eu comecei a pedir para Deus. E eu fiquei acho que 1 ano assim pedindo: Deus, me dá dom de discernimento de espírito, me dá. Porque o que eu achava que era? Eu achava que era somente diferenciado, que era a voz de Deus, de Satanás e de mim mesma, né? Eu achava que era isso. Então, teve um momento que veio uma intercessora, e glória a Deus pela vida dos intercessores, eu amo os intercessores. E essa intercessora veio e falou assim: olha, Deise, Deus está te dando o dom de discernimento de espíritos. Eu falei: oba, agora eu vou saber. Então, esse dom atualmente, em mim, ele está um pouco adormecido, eu não tenho utilizado tanto ele, não tenho buscado tanto. Então, muitas experiências que eu vou falar para vocês aqui são experiências até antigas, de 2, 3 anos atrás, mas que eu acho que ainda assim vão estar edificando. Então, se você está com essa mesma motivação que eu tinha, eu aconselho que você pare de buscar esse dom, porque o propósito desse dom não é isso. A Bíblia fala que as ovelhas de Jesus conhecem a voz de Jesus. Então, é isso que vai fazer com que você consiga discernir a voz de Deus, é você ser uma ovelha. Então, busque isso nesse sentido e você vai conseguir discernir a voz de Jesus. A Bíblia fala também que Jesus é o único caminho até o Pai. Então, os dons não são um caminho até o Pai. Então, se essa é a sua motivação, você está com uma motivação errada. O que vai te fazer você entrar na presença do Pai é Jesus. Jesus é o único caminho até o Pai. Então, não pense que os dons vão fazer esse atalho para você, porque não vão fazer, não. Tá? Você ter um dom, seja ele qual for, não vai tirar a sua responsabilidade de estar na presença de Deus e de buscar a Deus. Porque o principal propósito dos dons é servir ao corpo de Cristo, tá? Então, se você tá com essa motivação, assim como eu tava, né? Assim, não, eu vou ter esse dom, então eu vou saber mais, vou ter mais intimidade com Deus. Não é isso. O propósito do dom é você servir ao corpo de Cristo, você servir a igreja, servir as pessoas. Tanto que o único dom que a palavra fala que é pra gente mesmo, que edifica a gente mesmo, é o dom de línguas estranhas, que você ora e o seu espírito é edificado. Né? Os outros dons é para você estar servindo outras pessoas e não em benefício próprio. Então, o dom de discernimento de espíritos, ele funciona de várias formas. Uma das formas que ele funciona é você discernindo espíritos em você mesmo. E, particularmente, essa foi a primeira forma que eu conseguia perceber esse dom. Porque eu recebi esse dom, né, veio a intercessora lá, e eu achei, bom, agora eu vou começar a ver capeta nas outras pessoas, né, mas os primeiros que eu vi foram em mim, né, que não é muito agradável, mas faz parte. Então, uma das primeiras experiências que eu tive, eu estava num culto com aquele sono. Não sei se você já teve alguma vez aquele sono tão forte que você praticamente dorme no meio da pregação, assim, um sono fortíssimo. Então eu levantei, tomei uma água, assim, querendo ficar acordada. Eu estava de pé no fundo da igreja com a cabeça baixada e de repente eu tive um discernimento, porque eu praticamente vi um espírito saindo do chão e indo até o meu rosto. E eu consigo descrever até hoje, assim, bem certinho como ele é. Então, naquele momento que eu vi aquele espírito, na hora eu tive um discernimento que era um espírito de sonolência, né? Tanto que depois, lendo um livro da pastora Magali Natter, ela fala a respeito disso, que o espírito de sonolência é um encantamento jogado como se fosse um pozinho no chão. Enfim, isso batia com a descrição, porque eu vi ele como saindo do chão até o meu rosto. Então, esse foi um tipo de discernimento que eu tive. Eu tive a certeza que era um espírito de sonolência. Então, alguns dons espirituais, eles podem ficar meio que misturados, porque assim, ali ao mesmo tempo eu tive uma visão e era um discernimento de espíritos. Então, alguns dons, eles realmente vão ficar meio entrelaçados ali.
Mas não se preocupe tanto com isso, né? Porque eu creio que Deus também não está muito preocupado. Tipo, não, isso aqui eu vou dar uma visão, isso aqui eu vou dar um discernimento de espíritos, né? Não se preocupe tanto com isso, porque o Espírito Santo é o mesmo. Uma outra vez também que eu tive um discernimento em relação a mim mesma, era como se eu visse um filme de mim mesma de longe e eu via um espírito grudado nas minhas costas, assim, e falando coisas no meu ouvido. Parecia uma mochilinha grudada assim, a cabeça aqui falando coisas. Então, exatamente na hora que eu vi, eu não sabia o que era. Mas pouquíssimo tempo depois, alguns dias depois, veio uma intercessora e ela ungiu as minhas costas, repreendendo o espírito de dúvida. Então, naquele momento, eu soube o que era aquilo que eu tinha visto, era um espírito de dúvida. Então, tem coisa que você vai discernir, que você vai ver, você não vai saber exatamente o que é na hora. Nesse caso, naquele momento que eu vi, eu não sabia, mas eu fiquei sabendo o que era depois. Então, algumas coisas aí, às vezes, vai demorar um pouquinho para você entender exatamente o que você viu. Uma outra forma que esse dom funciona é você tendo um discernimento em outra pessoa, quando você vê um espírito maligno em outra pessoa. Então, uma vez eu tive esse discernimento em relação a uma outra pessoa, eu vi, né, os olhos dessa pessoa todo negro, então naquele momento eu soube que tinha um espírito ali. E aí, essa parte eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria, algo que logo no começo eu confesso que eu fiz algumas burrices, assim, porque eu não sabia direito o que fazer. Mas o que eu já fiz? Eu já cheguei na pessoa e falei assim, olha, eu vi um espírito em você, né? Eu cheguei pra uma pessoa que ela era coitadinha, ela era recém-convertida, e eu fiquei meio apavorada, assim, falei, eu vi um espírito em você, e a pessoa ficou apavorada. Então, gente, não façam isso. Então, quando a gente tem um discernimento de espírito em outra pessoa, dá um tempo, ora, vê qual é a direção do Senhor. Às vezes é para você chegar e falar para ela, às vezes não. E eu creio que isso é algo que tem trazido muita confusão, assim, né, no meio do povo de Deus, assim, principalmente os que creem nos dons, porque às vezes Deus dá uma revelação para você, mas não quer dizer que você tem que passar para frente da mesma forma que você viu. Às vezes, o Senhor está querendo te mostrar alguma coisa e fazer você agir de uma outra forma. Por exemplo, digamos que Deus mostre um espírito de enfermidade na outra pessoa. Não vai adiantar muito você chegar e falar assim, olha, eis que te digo que você tem um espírito de enfermidade. No que isso vai ajudar a outra pessoa? Então, se você está vendo um espírito de enfermidade, é para você ir lá e declarar a saúde sobre a vida da pessoa. Aí sim você vai estar efetivamente ajudando. Então, às vezes, se você está tendo um discernimento de espírito, não quer dizer que aquilo vai acontecer. Mas às vezes você está discernindo o pensamento de algum espírito que está rondando ali, tentando fazer alguma coisa. Às vezes você está indo de carro numa viagem e você começa do nada a ter pensamentos de acidente de carro. E começa a ter pensamentos tipo, nossa, vamos se acidentar, vai ter um acidente. Não quer dizer que vai ter esse acidente, né? Às vezes pode ser que tenha algum espírito de acidente ali mesmo, rondando ali. Mas se você teve esse discernimento, é para você estar repreendendo aquilo, é para você estar indo contra aquilo e não, de certa forma, concordando com o que Satanás quer fazer. Agora, um outro tipo de discernimento que você pode ter em relação a outra pessoa também é discernindo não apenas um espírito maligno na pessoa, mas às vezes discernindo o espírito dela. Como assim? Às vezes a condição espiritual que ela está. Um exemplo disso, né? Esses tempos atrás eu estava na frente do altar, observando as pessoas, assim. Então eu olhei para uma menina e eu senti muita solidão vindo dela, assim, né? Eu senti que ela estava se sentindo sozinha. Então foi um discernimento do espírito dela, não que ela estava com um demônio de solidão. Não, o espírito dela estava se sentindo sozinha. Então eu cheguei nessa menina e falei assim, você está se sentindo sozinha, né? E ela falou que sim. E daí depois disso eu tive uma palavra de conhecimento, que eu falei assim, você está se sentindo usada pelos seus líderes. Usada no sentido negativo. E ela falou que sim. Por isso que às vezes assim, alguns dons eles parecem ser um pouco misturados, assim. Às vezes palavra de conhecimento, discernimento de espírito, às vezes a coisa tá meio junta ali, né? Então esse é um exemplo assim que às vezes você pode estar discernindo como que tá o espírito de uma outra pessoa. E isso nesse caso não quer dizer que eu vi no rosto dela, é uma coisa que você não conseguiria perceber simplesmente observando o físico, né? Por exemplo, algumas vezes eu já orei por algumas pessoas, por esse discernimento de espírito, eu sabia que aquela pessoa não estava acreditando na minha oração e que aquela pessoa não estava recebendo a minha oração. Mas isso aconteceu 2 vezes, né? Mas a pessoa estava assim, amém, oh aleluia, amém. Mas no fundo eu sabia que aquela pessoa não estava recebendo a minha oração. Então assim, nessas 2 vezes eu deixei quieta, assim, eu não falei nada, né? Eu terminei a oração, mas eu sabia que a pessoa nem acreditou no que eu estava orando.
Mas teve um outro caso, assim, que eu comecei a oração, eu percebi que a pessoa estava daquela forma, e eu parei a oração na metade. Eu falei, irmã, eu tô sentindo uma muralha entre eu e você, eu tô percebendo, assim, que você não tá recebendo nada do que eu tô te falando. Você quer me falar o que tá acontecendo? E daí a pessoa falou que ela tava com uma barreira com Deus, enfim, uma situação na vida dela, tal, a gente orou, quebrou isso, e depois eu percebi que o espírito dela estava aberto. E teve um outro caso também que a hora que eu comecei a orar com a pessoa, eu percebi que ela estava meio fechada, mas aí o Senhor deu uma palavra de conhecimento, ele falou assim, que ela estava sentindo medo de se entregar para Deus, né, que ela tinha medo de Deus. Então eu comecei a ministrar isso na vida dela, falei assim, olha, você não precisa ter medo de Deus, Deus é teu pai, ele te ama, não sei o quê. E daí sim eu senti que o coração dela se abriu novamente. Uma outra forma que esse dom funciona também é você discernindo o espírito do lugar. Nesse sentido também que eu tô falando, não apenas que tem um espírito maligno, mas que você tá percebendo a condição espiritual daquele lugar. Um exemplo disso aconteceu comigo quando eu fui para Fortaleza, na minha lua de mel, que eu cheguei lá na igreja e eu fui até o altar e eu percebi que, assim, os céus fechados, né, aquele louvor que não estava fluindo, enfim, os céus fechados mesmo, né. E depois isso confirmou com alguns sonhos que eu tive em relação ao lugar, enfim. Então esse é um exemplo, né? Às vezes você está em algum lugar e você está percebendo a atmosfera daquele lugar. Isso pode ser um exemplo também de discernimento de espírito. Um outro tipo de discernimento de espírito também é você realmente perceber um espírito maligno no lugar. Isso aconteceu comigo recentemente. Eu estava na igreja e eu comecei a sentir um discernimento de espírito de morte. E como foi? Eu comecei a ter sintomas físicos, né? Eu tinha muita falta de ar, uma dor imensa no meu coração. Então eu comecei a procurar, não sabia se era alguém na igreja, né? Que às vezes estava, sei lá, querendo se suicidar, alguma coisa assim. Então eu comecei a procurar na igreja e não achei ninguém. E daí depois, enfim, chamaram os diáconos no altar para orar. E no momento que eu subi no altar, novamente eu tive um discernimento de morte. Eu vi um caixão, eu tive uma visão de um caixão. Só que aí que entra você ter sabedoria, porque daí depois cada diácono teve que orar, né, pegar o microfone e fazer uma oração. Então, se você não tem sabedoria, o que você ia pegar e fazer? Ia falar assim, então, eu tô vendo um espírito de morte nessa congregação. Gente, misericórdia. Então não foi isso que eu fiz, né? Então assim, o que eu senti de Deus? Que ele estava trazendo vida, na verdade, que ele mostrou aquilo porque Deus estava tirando aquele espírito de morte do meio do povo dele. E o que aconteceu naquele dia foi uma coisa linda. Então, na verdade, foi Deus mostrando algo que ele estava fazendo. Ele estava tirando aquele espírito de morte e trazendo vida, né? Então, por isso a gente tem que ter muita sabedoria quando a gente tem um discernimento. Então, naquele momento, eu peguei o microfone e eu falei assim, olha, eu vejo que Deus está liberando vida para a congregação hoje. Deus está liberando vida para vocês. Um exemplo, né? Às vezes você tá num lugar e você, por exemplo, na igreja, né? Às vezes você começa a sentir um sono imenso, sono. Não quer dizer que você tá com sono, às vezes tem um espírito de sonolência rondando ali, né? Então você vai percebendo aí o que é seu e o que às vezes você tá discernindo a condição espiritual do lugar. Então, assim, esse dom, ele é muito útil, assim, se você é intercessora, se você gosta de batalha espiritual, libertação, ele vai ser muito útil para você no seu ministério. Né? Eu já adianto que a maioria das coisas que você vai acabar discernindo vão ser coisas negativas, mas é para você se levantar contra. Não é para você sair por aí apavorando as pessoas. Eu, por exemplo, eu nunca vi anjo, né? Eu já tive vários discernimentos, não que eu saiba, né? Talvez eu vi, mas não sei. Mas que eu saiba, eu não lembro assim, de ter tido discernimento de anjos. Todas as vezes que eu vi foram coisas negativas mesmo. E se você está buscando esse dom, ou se você percebeu esse dom em você, eu já adianto para você, não tenha medo, tá? Porque assim, o poder que está nas suas mãos é muito maior do que o poder de fogo do inimigo. Então você tem que ter muito em mente quem você é, você tem que estar em santidade, e você tem que saber que Deus é maior. Deus é maior, isso tem que estar muito firme na sua mente. O poder de Deus é maior, que o nome de Jesus está acima de todo principado, toda potestade, que Satanás está debaixo dos seus pés. Você tem que ter isso muito em mente, o tamanho de Deus, a grandeza de Deus. Então, se você busca esse dom, você tem que estar muito mais familiarizado com a luz do que com as trevas. Porque eu lembro que eu até passei por isso, eu lembro que uma época eu me interessava muito por isso. Então, tinha uma época que eu estava mais estudando sobre demônios do que estudando a própria Bíblia. E isso acontece mesmo, a gente vai comprando livros e livros, então chegou um momento que eu percebi que eu estava estudando mais as trevas do que a luz. E você não pode deixar isso acontecer. Para não chegar o dia que você sabe o nome de todos os Exus que existem,
mas aí a gente te pergunta o nome dos 12 apóstolos e você não sabe. João, Pedro, Tiago, Sadraque, Mesaque, Abednego, Moisés. Teve um lance lá, né, que Jacó traiu Jesus e daí por isso eles tiveram que escolher outro, daí escolheram Israel. Tem um lance assim? Então, se você está buscando esse dom, realmente procure conhecer mais a luz do que as trevas. Isso aconteceu comigo também. Teve uma época que eu estava pesquisando demais sobre isso, eu comecei a meio que me sentir oprimida, né? Porque eu só lia sobre isso, só pesquisava sobre isso. Então, tenta equilibrar isso assim e conhecer mais Deus, né? Do que as trevas mesmo. E acima de tudo, você tem que ter na sua mente aquele versículo que fala que nada pode separar uma pessoa do amor de Deus. Nada. Então, ainda que você tenha discernimento que uma outra pessoa está aí com uma influência de um espírito maligno, saiba que nem por isso Jesus deixou de amar aquela pessoa. Isso também não é desculpa para você deixar de amar aquela pessoa. A gente vê na Bíblia que Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem, um gadareno. Então esse homem, ele tinha uma legião de demônios, ele andava por aí pelado, gritando, ele devia ser o doidinho da cidade que todo mundo conhecia. E depois que esse homem foi curado, ele estava sentado em pleno juízo e ele queria ir com Jesus, porque talvez Jesus foi a única pessoa que ele sentiu que amou ele verdadeiramente. Tipo assim, ele sentiu tanto amor vindo de Jesus que ele queria ir junto com Jesus. Mas Jesus falou para ele, não, você volta para sua família, porque acho que até a família dele tinha desistido dele, mas Jesus não desistiu, Jesus ainda tinha amor pela vida dele. Então isso tem que estar muito firme na sua mente, ainda que você tenha um discernimento de um espírito numa pessoa, aquela pessoa ainda é amada por Jesus e você tem que tratar aquela pessoa com amor também. É lógico que você vai contar isso. Se Deus está te mostrando alguma coisa, é para você fazer alguma coisa, né? Deus não vai ficar fofocando as coisas das outras pessoas para você só para você ficar sabendo. Às vezes é para você orar, para você interceder, para você oferecer um socorro efetivo na vida daquela pessoa, mas acima de tudo, que você faça tudo com amor. Não apavore aquela pessoa, mas tenta mesmo buscar em Deus o que ele quer com aquilo, por que ele está te mostrando aquilo. Bom, pessoal, é isso. Essas foram algumas dicas práticas que eu gostaria de dar, de algumas coisas que eu tenho feito em relação ao discernimento de espíritos. Espero que tenha te ajudado, beleza? É isso, Deus te abençoe.